Olá galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula será sobre dilatação térmica, na parte de dilatação térmica dos sólidos, tá certo? Eu sei que vocês estavam com um pouco de dificuldade, então resolvi gravar essa aula novamente. Dilatação térmica, ela é dividida em dilatação térmica dos sólidos, que é essa que a gente vai trabalhar agora, e dilatação térmica do líquido, beleza? Mas o que de fato é dilatação térmica? Vamos tentar visualizar isso na prática? Eu acredito que vocês já tenham passado naqueles trilhos de trem, né? Se vocês perceberem, nos trilhos, ele tem um espaçamento de um trilho para outro. Mas por que tem esse espaçamento? Justamente é porque quando há essa variação na temperatura, né? Quando aumenta a temperatura, esses trilhos vão sofrer dilatação térmica. E se eles fossem colados, ia acontecer o entortamento dos trilhos. Isso mesmo. Então, por isso que é interessante que saibamos o que é de fato dilatação térmica. Beleza? Olha, aqui está uma molécula, né? Uma molécula a temperatura inicial. E depois eu vou aquecer esse material e esse material ele vai sofrer dilatação térmica. Então, dilatação térmica nada mais é que quando você fornece energia térmica em trânsito, né, o tão famoso calor, vai acontecer que esses átomos vão entrar, vão ficar bastante agitados. Eles vão ficar bastante agitados e vão se afastar um do outro. Se você analisar essa parte para esses pontinhos vermelhos é justamente os átomos. E essas, como fosse uma espécie de mola, é justamente as ligações químicas, tá certo? Então, quando você aprendeu ali que temperatura é o grau de agitação das moléculas, das partículas, dos átomos, tá certo? Então, quando está aqui, elas estão agitando com uma certa frequência. Quando você aumenta a temperatura, eles vão agitar mais. E dessa forma, vão se afastar um do outro, fazendo com que aumente essa distância de um átomo para o outro. Então, numa dada temperatura, T0, que nós chamamos de temperatura inicial, temos essa forma aqui. Quando a gente aumenta a temperatura, chegamos a uma temperatura final, representada por esse T, vamos ter um aumento na distância dos átomos. Tá certo? Percebam que aqui está maior do que essa primeira forma aqui. Beleza? Beleza. E você tem que entender que ΔT é a variação da temperatura. Se estava numa temperatura T0, uma temperatura inicial, e depois chegou a temperatura final, é porque houve uma variação. E como é que eu calculo essa variação? É simplesmente você pegar essa temperatura final e subtrair pela inicial. Assim você vai ter esse ΔT, a variação da temperatura. Beleza? Uma coisa que vocês têm que saber é que essa dilatação, ela acontece nas três dimensões, certo? Nós vivemos em três dimensões: comprimento, largura e altura. Tudo que a gente enxerga aqui está em três dimensões. E por que a gente divide? Na dilatação linear vamos ver em uma dimensão. É porque a gente acaba desconsiderando as outras dimensões. Aí você faz, por que a gente desconsidera se tudo que a gente vê é em três dimensões? Calma aí. A gente desconsidera porque num sistema, quando a gente estiver observando um fenômeno, a gente percebe que um comprimento, por exemplo, vai ser muito maior do que as outras dimensões. Então, se a gente desconsiderar as outras dimensões, isso não vai influenciar em nada no nosso fenômeno, beleza? Vamos para cá para ficar mais claro. Ó. Dilatação linear. Eu coloco aqui que é em uma dimensão. 1D, beleza? Temos aqui ó, um comprimento inicial, L0, e depois que sofrer uma variação na temperatura, vamos ter aqui um ΔL, ele vai aumentar o comprimento, chegando até um comprimento L, que é o L, é o comprimento final, beleza?
Então, olha só, a gente desconsiderou duas dimensões. A gente só está analisando o comprimento. Um exemplo dessa situação. Esses fios de alta tensão, de um poste para outro, vocês concordam comigo que o comprimento dele é mais significativo do que a espessura? Não é? Então, a gente pode simplesmente desconsiderar no nosso cálculo essas dimensões e calcular apenas a variação do comprimento. E falando em fio de alta tensão, vocês analisarem, vai ter momento no dia que esses fios eles vão estar mais esticados ou não. Isso é o fenômeno da dilatação. Beleza? Olha só. Novamente aqui, ó, L0, comprimento inicial. Sofreu uma variação de temperatura, então vai ter um ganho aí no comprimento, que é justamente o ΔL. Veja que eu desci aqui, ó, esse pedacinho aqui é o tão famoso ΔL, que é o quanto que essa barra ela aumentou de tamanho, massa, e a gente chega a uma fórmula, que é essa fórmula aqui, da dilatação linear. Vamos calcular justamente o quanto que variou o comprimento. É esse ΔL. O ΔL é a variação do comprimento. E como é que a gente calcula? Que essa variação do comprimento ela vai ser igual ao comprimento inicial, que é o tamanho que ela era antes de sofrer essa variação da temperatura, né? Tá aqui, comprimento inicial. Vamos multiplicar pelo alfa, essa letra grega, alfa, que é o coeficiente de dilatação linear. O que é isso? Isso é próprio de cada material. Então, isso muitas vezes vai ser fornecido. Você não precisa decorar o coeficiente de dilatação dos materiais. Ninguém faz isso, tá certo? Então, vai ter que ser fornecido, ou você pode até mesmo calcular, mas contendo as outras informações. O ΔT, como a gente falou ali, é justamente a variação da temperatura. Então, esse fenômeno de dilatação linear, né, o fenômeno da dilatação térmica, ela acontece quando há essa variação de temperatura. Beleza? Ficou claro? Vou apagar aqui para a gente continuar. Voltei aqui, ó. Vamos lá. Para a gente encerrar essa aula, vamos analisar as unidades dessas grandezas aqui, tá certo? Ó, ΔL é a variação do comprimento. E comprimento, distância. A gente viu que no sistema internacional, para comprimento é justamente o metros, tá certo? O metros aqui, ó, que a gente utiliza o M. Massa. Comprimento inicial é a mesma unidade da variação de comprimento. Então a gente utiliza metros também, o M. Só que, se na questão fornecer em centímetro, você pode trabalhar com centímetro, tá certo? No sistema internacional é o metros. Mas agora, quando a gente estiver na aplicação mesmo, nas questões, a gente pode trabalhar com outras unidades de comprimento. Por quê? Porque, ó, se eu colocar centímetro aqui, eu tenho que colocar centímetro do outro lado. Se eu colocar metros aqui, tem que colocar metros aqui. Se for quilômetros, da mesma forma. O que não pode é eu colocar metros aqui e centímetro aqui, porque aí eu vou estar utilizando duas unidades. Então não pode, tá certo? No sistema internacional, metros, mas a gente pode trabalhar com outras unidades. ΔT, a variação de temperatura, a gente utiliza Celsius, mas no sistema internacional é o Kelvin, beleza. Mas a gente utiliza, certo, o Celsius mesmo, ok? Não vai ter nenhuma diferença aí. Massa. E o Celsius, ele é o grau Celsius. E essa grandeza aqui, o alfa, né, o coeficiente de dilatação linear, qual é a unidade dele? A gente pode simplesmente encontrar. A gente não sabe a unidade de todos esses daqui, então vamos ver qual é a unidade dele? Bora lá. A unidade do alfa vai ser o quê? Só a gente olhar para cá, ó, essa fórmula. Se eu quero saber a unidade do alfa aqui, ó, do alfa, eu vou passar
o ΔT e o L0 para o outro lado. Então, eu vou ter o seguinte, lá já estava o ΔL, então vou ter aqui, ó, o ΔL, e o ΔL é o quê? É em metros. O ΔL não deve dar em metros, eu vou colocar aqui, em metros. Aí vai ser dividido por quem? O L0 e ΔT. O L0 é o quê? Metros também. Beleza? E o ΔT? ΔT, que é a variação da temperatura, é justamente o grau Celsius. Vou colocar aqui, ó, grau Celsius. Essas são as unidades. Se eu tenho metros aqui, metros embaixo, eu posso simplesmente simplificar. Não é isso? Massa. Então, minha unidade aqui, ó, minha unidade vai ser justamente 1 dividido por grau Celsius. Tá certo? 1 dividido por grau Celsius, que isso é o que a gente chama de grau Celsius a menos 1. Tá certo? Grau Celsius a menos 1. E o que é esse coeficiente de dilatação? Se você olhar para cá, ele vai ser justamente o quanto que vai dilatar em 1 grau Celsius. Tá certo? O quanto que vai aumentar, né? Vai dilatar por grau Celsius. Beleza, pessoal? Estamos encerrando aqui essa parte de dilatação térmica linear.